aula de hoje para mim, até um certo desafio, tá? E eu vou mostrar por quê. A gente vai continuar aquele assunto de relações fonte e dreno. Então, aqui, relações fonte e dreno. Lembrando, gente, que a fonte é representada por órgãos que fazem fotossíntese, e dreno são órgãos que recebem os produtos da fotossíntese. Então, aqui produz açúcares e no dreno recebe os açúcares. Então, o desafio, gente, é mais ou menos por aqui, ó. Eu tenho que falar com vocês o que acontece dentro da própria fonte, dentro da própria folha. Então, a folha ela produz os açúcares, como que ela utiliza esses açúcares, e depois ela acaba exportando, né? Exportando, gente, é enviando esses açúcares para outras partes do vegetal. E aí, gente, esse transporte vai ser feito via floema. Então, eu vou ter que explicar como se dá esse transporte pelo floema. E chegando aqui no dreno, gente, que seja uma raiz, então vou fazer aqui o desenho aqui, ó. Uma raiz. O que acontece com esses açúcares aqui na raiz? Como que o dreno utiliza esses açúcares recebidos do órgão-fonte? Então, quando eu falo desafio, gente, é porque eu não vou falar a nível de folha, eu vou falar a nível de células. Então, eu vou pegar lá uma foto, gente, na internet, vamos lá para poder adiantar, ó. Anatomia vegetal. Anatomia foliar, perdão. Só para poder adiantar isso aqui, e eu vou pegar essa imagem aqui. Então, essa imagem que nós estamos vendo... Opa! Perdão aqui, gente. Deixa eu organizar aqui para a gente conversar. Essa imagem é da anatomia foliar. Então, olha, vou desenhar aqui a folha. Aí é feito um corte transversal, um corte aqui, corte transversal. Isso é feito lá nas aulas de anatomia. Eu tenho que fazer isso, gente, para vocês entenderem o que eu vou explicar. E aí a gente tem, dentro do corte transversal, a gente tem essa imagem aqui. A epiderme em cima, a epiderme embaixo, e aqui o mesófilo foliar, né? Lembrando que o mesófilo, gente, são células parenquimáticas. O parênquima clorofiliano ou clorênquima, essas células aqui, gente, é que fazem atividade fotossintética. Então, primeiramente, gente, se essas células têm cloroplastos, tá aqui os cloroplastos de verde, eu vou ter que mostrar agora em detalhes. Então, eu vou pegar uma dessas células e vou fazer o quê? Uma ampliação. Então, ó, eu estou mostrando aqui a nível da planta como um todo, depois a folha, aí vai fazer um corte, estou mostrando aqui dentro da folha, e agora eu vou mostrar o que acontece nessas células aqui, que no caso são células parenquimáticas,
que fazem fotossíntese ou clorênquima. Vou mostrar a célula. Então, aí eu vou abrir uma nova tela aqui, ó. Vou pegar essa célula agora. Professor? Oi? Ai, desculpa. O senhor só me responde qual que é o nome daquela célula azul debaixo do clorênquima? Deixa eu ver aqui. Eu voltei aqui. Deixa eu pegar aqui. Ah, não. Essa azul aí. Essa azul é porque, assim, em cima é parênquima clorofiliana ou clorênquima, só que ele é chamado de parênquima palissádico. Aqui é palissádico. E aqui embaixo é parênquima clorofiliano, só que chamado de lacunoso. Ah, tá, é o lacunoso. Ó, aqui é o palissádico, que tem um formato de palito, e aqui é lacunoso por esses espaços, né, os grandes espaços, para facilitar o fluxo de gases. Tá? Lacunoso, palissádico, mas tanto em cima quanto embaixo são parênquimas clorofilianos, ou clorênquima. A coloração tem relação com a posição que ele está? Igual o palissático clorofiliano, ele está mais próximo da superfície onde ficam os estômagos, né? Recebe mais luz. E o lacunoso está mais próximo Isso. da parte de baixo. Essa organização aqui é porque, como a epiderme de cima recebe muita luz, não é interessante, não é que isso é regra, não é interessante ter estômatos aqui, porque o estômato ficaria, a abertura da folha, né, ficaria logo exposto ao sol, ia perder muita água. Aí, numa forma geral, os estômatos ficam na epiderme de baixo. E para facilitar o fluxo desses gases até esse parênquima palissádico aqui, por isso que é lacunoso embaixo. Tá? Ah, tá, entendi. Obrigada. O lacunoso é só para isso, só para ter muitos espaços para ocorrer a difusão dos gases e, no caso, o gás carbônico chegar aqui no palissádico. Basicamente isso. Entendi. Muito obrigada. Bom, eu vou pegar essa foto aqui, eu vou recortar, porque a gente vai utilizar ela. Então, seja lá o parênquima palissádico ou o parênquima lacunoso, eu vou desenhar aqui como se fosse a célula. Aqui é a célula. E dentro tem o cloroplasto. Vou fazer maior aqui. Eu não sei se fica pequeno para vocês a tela aí, né? Não, pra gente é com tamanho bom. Então, Como se tivesse apresentação PowerPoint grande. O ruim é quem assiste do celular. Ó, é o cloroplasto. Eu vou fazer aqui de azul representativo aqui da mitocôndria. Mitocôndria. E vou fazer aqui de vermelho representando o vacúolo. Então, existe a entrada do gás carbônico, né, do CO2. Existe a entrada do CO2. E vai haver lá a atividade fotossintética, a fase fotoquímica, a fase química, aquele processo todo que a gente já explicou. E aí, isso vai resultar na síntese da triose fosfato. Triose, deixa eu aproveitar aqui, abrir esse espaço. Vai haver síntese da triose fosfato. Vou só colocar aqui que esse é o transporte de CO2. Tá. Então, entrou aqui o gás carbônico, houve atividade fotossintética, produziu a triose fosfato.
Aí, gente, esse açúcar, veja o que pode acontecer dentro do órgão-fonte, que é a célula aqui, ó, dentro da célula do órgão-fonte. Essa triose fosfato, ela pode ser exportada para cá, que é citoplasma. Ela veio para o citoplasma. E aí ela sofre reações químicas, aí ela vai se transformar em glicose. E essa glicose, ela pode ser utilizada na mitocôndria. E vai ser utilizada na mitocôndria, gente, num processo chamado de respiração celular. A glicose entra aqui na mitocôndria, sofre respiração celular e produz o quê? E produz ATPs. Aí vai produzir ATPs, que é energia. Porque convém a nós, gente, a célula precisa funcionar. Ó, o cloroplasto precisa de energia, a própria mitocôndria, o vacúolo, o núcleo. E olha que eu nem desenhei as outras organelas. Como a célula precisa funcionar, parte da triose fosfato é convertida em glicose e a glicose serve como combustível para a mitocôndria produzir energia para manter a célula viva, manter a célula funcionando. Essa triose fosfato, gente, se houver um excedente de triose fosfato, esse excedente pode ser convertido aqui mesmo, ó, aqui mesmo no cloroplasto, pode ser convertido em amido. Então, a triose fosfato, se produzida em excesso, uma parte dela vai ser armazenada na forma de amido dentro do próprio cloroplasto. A triose, gente, ela pode ser convertida em sacarose. Sacarose. E a sacarose pode ser armazenada temporariamente no vacúolo. Ó, se a célula precisar, ela armazena no vacúolo. Aí tem a demanda novamente de sacarose. Sai do vacúolo, tem aqui a sacarose. Por quê? A sacarose, gente, é uma forma da célula exportar isso, a célula aqui, que é o parênquima, vai exportar essa sacarose para onde? Para o floema. Porque o intuito final é que o floema leve essa sacarose para o órgão dreno. O órgão que vai receber esse açúcar. Então, qual é a forma de transporte do açúcar? Sacarose. Tá certo, gente? Aí eu vou voltar naquela foto aqui, ó, vou colar ela por cima. Ó. Olha, quando eu acabo ampliando a imagem, talvez não fique com tanta nitidez para vocês. Ó, vamos supor aqui, ó, gente, aqui tem azul e rosa aqui. Vamos supor que azul é o xilema e rosa é o floema. Então, eu estou mostrando que o açúcar que foi produzido aqui no parênquima palissático, ou os açúcares que foram produzidos aqui no parênquima lacunoso, eles deverão ser exportados, ou seja, na forma de sacarose para o floema, que está aqui de rosa. Tudo bem, gente? Vou tirar aqui, ó. Ok? O parênquima clorofiliano transforma a triose fosfato em sacarose para poder exportar isso para o floema. Eu vou pegar uma outra foto aqui, ó. Aqui é uma folha com as nervuras. Essa aqui, ó. Olha, gente, eu estou tentando mostrar algo bioquímico a nível celular e aqui mostrar algo mais macroscópico.
a olho nu, visível aos nossos olhos. Então, a célula parenquimática, ela vai estar aqui, ó, no mesófilo foliar. E ela vai exportar o açúcar, que eu vou colocar aqui, acho que de vermelho, até aqui, ó. Lembro, eu não sei se vocês já tiveram aula aqui de organografia, isso aqui é nervura. E nervura tem o quê, gente? A nervura da folha. Tem xilema e tem o quê? O floema. Ok, gente? Então, do mesófilo foliar, a sacarose sai dessa célula, que é a célula parenquimática, e vai no destino floema, que fica presente na nervura. Então, o floema está aqui, ó. Vou até colocar ele de azul, ó. O floema está distribuído nisso aqui, ó, nessa ramificação aqui, ó. Beleza aí, gente? Estão me entendendo? Sim. Certo? Olha, bom seria que se essa história fosse dessa forma aí, tão simples assim, mas ainda tem mais coisas. Então, eu vou mostrar agora como que a sacarose vai entrar no floema. Então, eu vou pegar aqui, cortar isso para poder mostrar. Então, a sacarose, quando sai da célula, ela fica nesse espaço aqui, chamado de espaço intercelular. Esse espaço intercelular também é conhecido como a palavra apoplasto. Apoplasto. E aí, gente, essa sacarose ela vai continuar no espaço intercelular até chegar numa célula chamada, essa célula que eu vou desenhar aqui embaixo, gente. Ela é chamada de célula de transferência. Célula de transferência. Célula companheira. Estou ficando até doido já. Célula companheira. E essa célula é companheira de quem? Essa célula, gente, é companheira de uma outra que fica aqui embaixo. E essa, sim, é a célula do floema. E essa é a célula do floema. Perfeito, gente? Ok? A sacarose que saiu da célula parenquimática, lá, parênquima clorofiliano, a sacarose chega no espaço entre as células e vai se movimentando entre as células até o momento que encontra a célula companheira. E essa célula companheira é uma célula companheira da célula do floema. Entre a célula companheira e a célula do floema, existem vários plasmodesmos. Vou colocar aqui para vocês, fazer um desenho aqui. Plasmodesmo, gente, são conexões ou pontes citoplasmáticas. Tá aqui, ó. Qual que é o nome, professor? É plasmodesmos. Eu vou escrever aqui, ó. Ó, vou escrever aqui. Plasmodesmos. São tipo pontes citoplasmáticas. O citoplasma de uma se comunica com a da outra. Ó.
A célula companheira, gente, ela acaba nutrindo a célula do floema. É ela que mantém a célula do floema saudável. E qual o papel da célula companheira aí com a sacarose? A sacarose, que está aqui nesse espaço, vou escrever aqui, ó, sacarose, que saiu lá da célula parenquimática, a célula parênquima clorofiliano, né? Essa sacarose está no apoplasto, no espaço intercelular, e ela tem que entrar nessa célula companheira. A gente chama isso de carregamento, gente, de sacarose. Como é que essa sacarose entra nessa célula companheira? Vai ter um gasto de energia, gente. Então, aqui, na sacarose entrar na célula companheira, tem gasto de energia. No caso aí, é gasto de quê? De ATPs. Tá legal? Porque aqui vai haver um transporte ativo, gente. A sacarose, quando encontra a membrana plasmática aqui, ó, dessa célula companheira, ela só consegue atravessar por transporte ativo. E aí tem gasto de ATPs. E aí começa, então, aqui, ó, a célula faz esse investimento e vai acumulando aqui sacarose. Que eu estou pintando aqui de vermelho aqui, ó. Aí, gente, quando a sacarose já está na célula companheira, ela está num ambiente chamado simplasto. Estou colocando isso, gente, para vocês já irem se acostumando com as palavras. Simplasto dentro da célula, apoplasto fora da célula. Então, a célula companheira gasta energia para transportar a sacarose para dentro dela e depois ela transporta essa sacarose, gente, para o floema via plasmodesmos, ou seja, por essas conexões ou pontes citoplasmáticas. Deixa eu só falar aqui que a minha esposa aqui. Ô, Jô, eu estou na aula aqui. Jô, ô, Juliana. Fala, chefe. Tudo bom? Boa tarde. Então, aqui, gente, vai haver a entrada de açúcares aqui no floema, ó. E por que não tem gasto de energia aqui, gente? Porque está passando de um espaço intracelular, simplasto, para outro também simplasto, dentro do citoplasma, via essa ponte que são chamados plasmodesmos. Então, gasta energia inicialmente e depois não gasta, transferindo da célula companheira para o floema. E aí chegamos ao ponto, gente, que o floema está aqui repleto de açúcares. Houve tanto carregamento que ele está cheio de açúcares. Tá? O que eu estou mostrando aqui, gente, ó, é... Oi? Tá certo eu falar que o transporte é simplástico? Ou essa palavra não existe? Tá, pode falar. Pode falar que o transporte é simplasto, né? É por dentro das células. Não tem problema, não. Tá? Entre célula companheira e a célula do floema. Aí agora eu vou pegar aqui, ó. Agora eu vou precisar, gente, sair dessa tela aqui e eu vou precisar sair dessa tela e mostrar agora como é que esses açúcares serão levados do floema até o dreno, até o órgão dreno. Então, eu vou abrir uma nova tela aqui, infelizmente, gente. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Não, estou pensando aqui como que eu vou fazer isso.
Deixa eu pensar aqui, gente. Vou fazer como se fosse uma árvore aqui, que eu acho que vai ser melhor. Eu vou desenhar de vermelho aqui o floema, ó. Vou até colocar ele de vermelho aqui, o floema. Qual é o entendimento que vocês devem ter? Deixa eu até fazer maior aqui, porque senão eu não vou conseguir desenhar as coisas que eu preciso. O entendimento que vocês têm, que eu preciso que vocês tenham, então eu vou colocar aqui, floema. Vamos lá. O floema, gente, ele está repleto, cheio de açúcares, que eu vou colocar aqui como se fosse de branco, ó. Então, gente, olha, na extremidade folha, aqui na área foliar, ele sofreu carregamento, e aqui na outra extremidade, que é o dreno, que é uma raiz, ó, ele tem poucos açúcares. Então, gente, vejam só, o que eu quero colocar é muitos açúcares em uma extremidade, poucos açúcares em outra extremidade. Eu estou falando aqui isso dentro de quê? Isso dentro do floema. Dentro do floema. A água, gente, por ter muitos açúcares aqui, a água vai ser atraída. A água, por sua vez, gente, a água aqui veio de onde? Do xilema. A água que veio do xilema. Essa água vai por osmose para o floema. Por quê? Água, gente, ó, osmose. Vou ter que voltar lá, acho que disciplina do primeiro período lá, acho que não sei se é biologia celular. A água, ela se desloca do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, é do meio hipotônico. Eu não sei quanto que ajuda e quanto que atrapalha falando isso, porque é mais informação. Hipertônico. Ou seja, gente, é de um local menos concentrado, que é o xilema, para um meio mais concentrado, que é o floema, que está cheio de açúcares. Aí a água se desloca, ela sai do xilema em direção ao floema. Quando a água entra aqui, gente, atraída por esses açúcares, o volume é tão grande que cria, gente, o que a gente chama de fluxo de massa. Cria o que se chama de fluxo de massa. Fluxo de massa, gente, são os açúcares mais água deslocando para baixo. Deslocando para baixo. E aí, gente, esses açúcares são transportados até onde? São transportados até a raiz. Ok? Vai ser transportado até a raiz. Agora, gente, eu vou ter que pegar isso aqui e ampliar. Vou abrir uma nova tela para mostrar. Espera só um pouquinho, professor, rapidinho. Aham. De apagar. Não, pode anotar aí. Se quiser perguntar, pode me perguntar também.
É porque eu fiquei meio perdida nessa parte, eu tô tentando escrever aqui. Tá. Você quer que eu repita aí? Não, só aquela parte do fluxo de massa, eles vão do... Ó, Pera, antes de tudo, a água do xilema vai pro floema porque no floema tá com muito açúcar, maior concentração. isso. Aí ele é atraído pelo mecanismo de osmose, essa água. Sai do xilema e entra no floema. Certo? Aí, veja, aqui nessa extremidade, que é a área foliar do floema, que o floema ele se estende, ó, da folha até a raiz, certo? Sim. Nessa extremidade aqui que ele atrai a água, aí cria-se um fluxo aqui, ó, porque são açúcares mais água. A água que está vindo lá do xilema. Então, isso cria um fluxo de açúcares dessa parte aqui do floema para baixo. Até a extremidade do floema, a gente fala extremidade raiz. Consegue entender isso? Sim. Aí ele desce, ó. Aí agora, quando chega aqui nessa extremidade, aqui ainda é floema, mas já está o floema que chega até a raiz. Eu vou ter que explicar como é que ocorre o descarregamento desses açúcares na raiz. Tá? Eu já estou considerando que está aqui embaixo já. Ó. Veio de cima por fluxo de massa, o movimento de água mais esses açúcares, que foi criado por quê? Porque o floema estava repleto de açúcares e atraiu a água do xilema. E aí agora eu vou explicar isso aqui embaixo. Como que ocorre o descarregamento de açúcares para a raiz. Então, eu vou abrir uma nova tela aqui. Eu vou fazer um desenho aqui que eu acho que vai ficar, assim, representativo, né? Folha. Caule. E aqui, raiz. E a gente estava falando aqui do xilema. Perdão, floema. Certo, gente? Aí eu comentei sobre aquele fluxo de massa lá, os açúcares aqui em cima, que foram transportados até aqui embaixo. Certo? A raiz, por sua vez, ela é constituída de células. A raiz é constituída de células. Aí, gente, esse açúcar, vou colocar de vermelho, esse açúcar vai sair daqui para cá e depois ele vai entrar na célula. Lembrando que o açúcar, gente, é a sacarose. É a sacarose. Tudo bem? Ele foi descarregado. Por quê, gente? Por que isso é importante? Ser descarregado. Na medida que açúcares vão entrando aqui, gente, eu não tenho como colocar porque estava branquinho, né? Na medida que os açúcares vão entrando nas células da raiz, esses açúcares aqui vão diminuindo, ó, porque está entrando aqui na célula da raiz. Está havendo o descarregamento. E isso é importante, esse descarregamento, para manter essa diferença de concentração. Muito na folha, pouco na raiz.
justifica o fluxo de massa. Estão me entendendo aí, gente, agora? Por que houve descarregamento? Sim. Sim. Certo? Se ficar aqui, muitos açúcares aqui embaixo, numa concentração igual aqui, esse fluxo se interrompe. Isso aqui vai parar, porque igualou as concentrações, mas para não haver isso, gente, não haver essa situação, há um descarregamento para as células da raiz, e isso mantém esse fluxo aqui de açúcares e água, de seiva elaborada, sentido raiz. Agora, eu vou pegar essa célula aqui, e eu vou fazer um zoom, gente. Eu vou mostrar o que acontece com a sacarose dentro dessa célula. Então, eu vou ter que fazer ela maior aqui, Célula da raiz. Aí, gente, essa célula da raiz, ela vai ter uma organela que não é o cloroplasto, ela não faz fotossíntese. É o amiloplasto. Essa célula da raiz também vai apresentar outra organela, e a outra organela é a mitocôndria. E a célula da raiz, gente, também pode apresentar vacúolos. Então, a gente está colocando aqui, admitindo que chegou aqui na célula a sacarose. Chegou na célula a sacarose. Gente, a sacarose ela vai sofrer hidrólise. Vou até escrever de preto aqui, hidrólise. E ela vai ser convertida em glicose mais frutose. Glicose mais frutose. Gente, eu vou até relembrar aqui algo que talvez vocês tenham aprendido lá no primeiro período ou segundo período. Sacarose é um disacarídeo. Disacarídeo. Quando ela sofre hidrólise, ela libera 2 monossacarídeos, glicose e frutose. Gente, a glicose pode ir para a mitocôndria, sofrer aquele processo chamado de respiração celular. Vou tentar escrever aqui, de preto, respiração celular. E isso vai gerar o quê? Energia, ATPs. E essa energia, gente, vai manter toda a célula viva. Parte da sacarose sofre hidrólise, convertida em glicose, que vai para a mitocôndria para sofrer respiração celular, produzir energia que vai manter a célula como um todo funcionando. Mas também, gente, parte dessa glicose pode ir em direção ao amiloplasto e ser transformado, essa glicose ser transformada em amido. Amido, gente, é um polissacarídeo. Vários monossacarídeos, várias glicoses vão formar o amido, que é a principal molécula de reserva dos vegetais. Então, vai formar amido, por exemplo, lá na raiz. Olha, gente, além disso, essa sacarose ela pode temporariamente ser armazenada no vacúolo.
Olha, eu estou mostrando aqui esses açúcares chegando no órgão-fonte, que é a raiz. O que acontece com essa sacarose dentro da célula dreno, dentro da célula da raiz, ou poderia ser uma célula do caule, poderia ser uma célula da semente, mostrando as vias metabólicas, né? O que acontece com esse açúcar. Beleza, gente? Tudo bem aí? Tá dando para entender? Tudo bem, tá sim. Agora, para finalizar, eu vou... Ó, gente, isso aqui é o zoom dessa célula que recebeu os açúcares. Estou mostrando o que aconteceu lá dentro, ó. Aí, para finalizar, eu vou só mencionar alguns detalhes aqui agora. Vou abrir uma nova tela, hein? Então, gente, no dreno, então no órgão dreno, o açúcar, gente, ele vai ter várias serventias. Ó, eu vou colocar uma delas aqui, ó, que é formação de reserva. Formação de reserva. E eu até coloquei o amido, né? Aí eu coloquei aqui, amido. O amido, por exemplo, gente, pode ser no aipim. Só que como um exemplo. Pode ser, vamos colocar aí, a batata. Batatinha lá inglesa. Pode ser num grão, um arroz, sei lá. Mas eu chamo a atenção que é prioritariamente amido, mas não somente amido. O açúcar, ele pode ser convertido em outras formas de reserva. Por exemplo, ele pode permanecer, já que ele chega na forma de sacarose, ele pode continuar como sacarose e ser armazenado, por exemplo, no caule. Aí eu vou colocar aqui a cana-de-açúcar. Olha, gente, eu estou falando aqui, a cana-de-açúcar, o dreno lá é o caule. E não é interessante ser convertido em amido, ele mantém a reserva na forma de sacarose, de açúcar. Não somente a cana-de-açúcar, pode ser a beterraba. A beterraba, gente, também armazena sacarose, ao invés de amido. O terceiro caso aqui, gente, pode ser amido e óleo. A sacarose, que veio lá do órgão-fonte, trazido pelo floema, e que chega lá na raiz, por exemplo, ela pode ser... A sacarose pode ser convertida em amido e óleo numa situação, exemplo aqui, da semente de soja. Semente de soja. Então, a soja, as sementes têm lá amido e tem bastante óleo, gente. Ou seja, aquele açúcar foi convertido em sacarose e um pouco de óleo. Ok, gente? Eu estou mostrando aqui que quando o órgão fonte manda açúcares para o órgão dreno, ele pode fazer uma formação de reserva, não somente de amido, mas de outras formas, conforme o interesse. Se sacarose, se amido, óleo, depende, gente, isso depende muito do órgão dreno.
normalmente é amido, mas existem outras formas. E aí eu vou dar o último exemplo aí, gente. Vou dar o último exemplo dessa serventia. Para que vai servir o amido? Vou abrir uma nova tela aqui, e aí eu finalizo. Eu vou colocar como exemplo, gente, a semente. A semente, gente, ela tem o que a gente chama um revestimento aqui. Esse revestimento é chamado de tegumento. Ela tem uma reserva nutritiva, e essa reserva nutritiva é chamada de endosperma. Endosperma. E aqui o embrião. O embrião. Veja bem, aqui no endosperma, a forma de armazenamento é o quê? É amido. Normalmente, semente, gente, ela tem amido. Aí, no tempo oportuno, gente, que essa semente ela não vai germinar a qualquer momento. E, gente, enquanto ela não germina, fica embrião de um lado, amido do outro. Quando ela recebe um estímulo, que pode ser, por exemplo, água, é uma chuva, né? Aí tem um estímulo ambiental, aí ela já começa a germinar. Ou seja, aí começa a quebrar o amido, liberar aqui para o embrião glicoses, e aí o embrião vai utilizar esses açúcares aqui, a glicose, e aí começa a crescer o embrião. Aí vai ao ponto que a semente germina, gente. Então, eu estou mostrando que as reservas que a planta faz nos órgãos dreno, a semente é um órgão dreno, ela faz para ser utilizado no tempo oportuno. Nesse caso aqui, o amido vai ter serventia para a semente germinar, para o embrião crescer e, consequentemente, germinar, formar uma plântula. Beleza, gente? Entenderam essa viagem aí? Entendi. Ok, gente? Olha, deixa eu aqui